Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 9. Vamos ler dos versículos 9 ao versículo 15. Diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Até aqui vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nos abençoa, nos instrui nesse momento, teu santo culto, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, após Paulo ele esmiuçar aqui sobre a heresia, foi isso que nós vimos na semana passada. Paulo ele falou sobre o DNA da heresia. Ele agora vai continuar discorrendo e vai tentar responder a seguinte pergunta: por que Cristo nos basta? E para essa pergunta ele tem dois argumentos. E esses argumentos estão dos versículos 9 ao versículo 15. Ele vai falar um argumento e vai aplicar para as nossas vidas. Depois ele vai falar um segundo argumento e novamente aplicar para as nossas vidas. O primeiro argumento está no versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque Cristo é suficiente, primeiro argumento. E a implicação desse argumento está na parte A do versículo 10. Por causa disso, do versículo 9, versículo 10, também nele vocês receberam a plenitude. Essa é a aplicação. E o segundo argumento está na parte B do versículo 10. O segundo argumento é: ele é o cabeça de todo principado e potestade. E a aplicação do segundo argumento está nos versículos 11 a 15. É bem grande essa aplicação. É dois argumentos e uma aplicação em 2 versículos, e a aplicação do segundo argumento em 5 versículos. Versículos 11 ao versículo 15. Essa passagem é muito complicada. Porque eu digo isso? Porque muitas pessoas interpretam ela de forma errada. Porque eles acham que não tem nada a ver Paulo falar sobre Cristo e a sua autoridade sobre principados e potestade, e depois do nada no versículo 11 ele fala de circuncisão. Qual é a ligação da autoridade que Jesus tem sobre principados e potestades e a circuncisão, que agora é o batismo? Parece que não é uma aplicação do segundo argumento, mas um terceiro argumento. E aí nós não entendemos assim, pelo menos eu e os meus comentários, certo? A gente entende que aqui são 2 argumentos: argumento aplicação, argumento aplicação, e a gente vai ver por quê. Primeiro argumento, versículo 9. Porque nele, por que Cristo é suficiente? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós sabemos que ele se fez carne, mas não apenas isso. Ele trouxe a sua divindade para o corpo dele quando ele encarnou. É isso que ele quer dizer. Ele não deixou Deus
a divindade, né? A parte divina dele no céu, e só ficou aqui com a natureza humana. Não. Ele trouxe quando encarnou. A grande heresia era negar que Jesus tinha um corpo. Naquela igreja ali, esse era o grande problema. A ideia de que somente o espírito era bom, mas o corpo é maldito. O corpo é terrível, é péssimo. Toda a parte vista, toda a parte material não presta, não serve de nada. E Paulo está justamente rebatendo essa heresia. Hoje em dia, muitos acham que ter uma vida espiritual, para você ter uma vida mais espiritual, você deve se abster das coisas e dos prazeres do corpo, digamos assim. Isso vai ajudar você a ficar mais conectado, digamos assim, com Deus. E Paulo está dizendo, veja, se ter um corpo fosse maldição, Jesus não teria um corpo. Ele já quebra essa heresia. Nele habita corporalmente, é importante essa expressão, toda plenitude da divindade. Se ter um corpo é pecado, Jesus pecou. Muitos pegavam naquela época a ideia de que Cristo não tinha uma natureza humana e tratavam isso como um disfarce. Olha, era um disfarce, Jesus estava disfarçado assim, de longe você achava que era um homem, mas se você se aproximasse dele, passava, que nem um fantasma, era um espírito. Veja, na lógica dessa heresia, não podia, se o corpo é maldito, na lógica dessa heresia, Jesus não podia ter um corpo. E a gente viu isso no domingo passado. A heresia tem a sua lógica, né? Versículo 8 ele vai dizer, tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas. A heresia tem a sua filosofia, ou seja, dentro do mundo da heresia tem uma lógica, e não tem lógica nessa heresia Jesus ter um corpo se o corpo é maldito. Não tem lógica nenhuma. Paulo vai dizer, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hoje em dia tem muitas religiões que acreditam nesse descarte, digamos assim, do corpo quando a gente for para o céu. A própria ideia dos espíritas fala sobre isso. O que é reencarnação? Você acha que o espírita gosta de reencarnação? Não muito. Eles acreditam que reencarnação é um mal necessário. Para quê? Para que a sua alma evolua a ponto de você ficar permanente no que eles chamam de nosso lar. Ele diz, olha, você fez coisas erradas e na outra vida você vai pagando as coisas erradas até você aprender com tudo, sua alma ficar evoluída totalmente e agora você vai morar eternamente no nosso lar. E você mora no nosso lar só em espírito. O corpo é para que você pague aí e evolua sua alma, mas é só espírito que está no nosso lar. É o que eles acreditam, certo? Isso não é novidade nos dias de hoje, mas nada disso se baseia no verdadeiro cristianismo. A nossa fé, ela se baseia e ela se ampara na ressurreição de Cristo. A gente sabe que Cristo encarnou, tabernaculou, como é dito lá em João, entre os homens, como homem e como Deus. Se você conseguisse ir para o céu agora, e você conseguisse ver a Cristo, você viria ele com um corpo. Cristo tem um corpo diferente do nosso, um corpo sem limites, um corpo sem os limites do corpo mortal, sem doença, sem cansaço, sem dores, mas ainda assim um corpo. O que é que isso implica para nós? Primeira parte do versículo 10. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele está dizendo assim, hoje vocês já desfrutam da plenitude. É interessante isso. Essa expressão, ela é interessante.
Veja, nem tudo que você faz, e a gente acabou de ler sobre as boas obras, na confissão de fé, né? Boas obras não é o que você encara como boas obras, o que a sociedade encara como boas obras, mas o que de fato glorifica a Deus. E hoje o Espírito Santo já lhe dá a possibilidade de glorificar a Deus com obras boas. Então, se você pratica obras boas, você já desfruta da plenitude num certo grau. Se você não faz obras boas, só faz obras mais, tem alguma coisa errada. Porque se o Espírito Santo habita em nós, nós já praticamos obras boas. Como eu disse no começo, gente que acha que se viver fazendo jejum vai ficar espiritualmente mais forte. Se viver uma vida de jejum. Hoje pela manhã, 2 Samuel 12, nos mostra que jejum não é para a vida toda. Jejum é para um momento específico ali. Ou a própria ideia da Igreja Católica. Por que os seus líderes são celibatários? Para ter uma vida mais espiritual, digamos assim. Para ficarem um pouco mais santos do que os casados e terem ali a oportunidade de administrar melhor a igreja. Como Cristo foi um celibatário, eles colocam Cristo no meio. A ideia de que se você se martirizar, se você negar o corpo, você será espiritualmente mais forte. Essa é uma ideia errada. É incontestável, né? Paulo, ele fala de vários pecados que interferem no corpo, que você usando o corpo, você pode usar para pecar. Seja imoralidade, seja vício. Paulo não está negando isso. Ele não está negando isso de forma nenhuma. Quando as pessoas começaram a entender, a ouvir o ensino de Paulo, Paulo pregava salvação pela graça, Paulo pregava muito sobre a graça de Deus, eles acusavam Paulo de ser libertino. Os legalistas olhavam para Paulo e diziam, então, esse é o argumento que ele vai rebater lá em Romanos. As pessoas estavam dizendo literalmente, olha, quando eu peco, a graça de Deus se manifesta na minha vida, quando ele me perdoa, eu vou fazer o quê? Vou pecar cada vez mais. Quanto maior o pecado, maior a graça de Deus na minha vida. Então o que é que eu tenho que fazer? Pecar cada vez mais. Sempre vão existir pessoas que vão distorcer a palavra de Deus, distorcer a palavra de Paulo, distorcer a palavra de Cristo. Imagina a sua e a minha quando a gente pregar o Evangelho. A Bíblia nos fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. O que Jesus fez em seu ministério, irmãos? Ele ficou preso num quarto orando só. Ele ia para um mosteiro se isolar da sociedade. Ele ficou de jejum todos os dias. Não. Situações específicas. Jesus orava muito, orava como ninguém. Mas ele não só veio aqui para ficar isolado orando. Tanto é que as pessoas chamavam Cristo de comilão e beberrão. Por quê? Porque Jesus não se abstinha das festas. Jesus não se abstinha de momentos de comunhão. Jesus não se abstinha de comer e de beber quando ele podia, quando ele não estava de jejum. De forma nenhuma. Ele não deixava, ele passava horas orando, mas ele não deixava de se alegrar com os discípulos, não deixava de ensinar, aproveitar os momentos de comunhão para ensinar. Essa era a forma que Jesus ensinava também. Não há problema em desfrutar dos prazeres do corpo. O problema está no excesso. Como eu disse, o problema está na embriaguez. O problema está na imoralidade. Tudo isso é pecado, mas preste atenção nisso. Negar a liberdade que eu tenho em Cristo Jesus como desculpa de espiritualidade é legalismo. Negar a liberdade que eu tenho em Cristo Jesus com a desculpa de que eu vou ser mais espiritual não é espiritualidade coisa nenhuma, isso é legalismo. Naquela época isso era notório aqui na igreja de Colossos e hoje em dia também isso é muito presente. Mas onde está a plenitude que eu vou receber?
que o texto tanto fala no versículo 10? A resposta está no versículo 9. A plenitude está em Cristo. Cristo me fornece a plenitude. É dele que emana essa plenitude. Eu só consigo desfrutar dessa plenitude se for nele. Entenda, isso não vai ser completo, isso não vai ser total, vai ter falha no meio, vai ter, infelizmente, a presença do pecado, só apenas quando nós ressuscitarmos no fim de tudo. Mas, por outro lado, nós não devemos esperar apenas a ressurreição para já desfrutarmos disso. O problema não está no corpo. O problema está no pecado que habita, e nós temos uma coisa chamada natureza pecaminosa. Na eternidade nós vamos ter um corpo, não igual a esse, como diz lá 1 Coríntios 15. Ele compara o nosso corpo de hoje a uma semente. Uma semente, quando é enterrada, ela se transforma numa árvore. Olha, a semente não é igual à árvore, mas a árvore veio da semente. E ela precisa ser enterrada, ser sepultada. Nós temos que passar pela morte até Cristo voltar. E é passando pela morte que a semente vai virar uma árvore. A semente não tem nada a ver com a árvore. A árvore não tem nada a ver com a semente. Mas a árvore veio da semente. Nós vamos ter um corpo. Não vai ser igual a esse aqui, com as limitações desse corpo. Mas nós vamos ter um corpo. A redenção está em justamente restaurar a nossa imagem diante de Deus em Cristo Jesus. Por isso, primeira parte do versículo 10, também nele vocês receberam a plenitude. É interessante essa palavra receberam. Ela está no pretérito perfeito, no nosso verbo e também no verbo grego. Mas ela está num perfeito grego chamado perfeito contínuo. Na exegese nós dizemos que o perfeito contínuo é o seguinte: é uma ação concreta, ela já aconteceu, vocês já receberam a plenitude muito antes de nascer, na cruz do Calvário. Vocês receberam essa plenitude numa ação única e concreta, mas vocês continuam recebendo essa plenitude. Ela é perfeita contínua, você recebeu e continua recebendo de Cristo. Você recebeu no passado, mas isso agora é aplicado de uma forma de que os efeitos da obra de Cristo, eles estão lhe santificando cada vez mais. E cada vez mais que você tem intimidade com Cristo, você vai bebendo dessa plenitude e se enchendo mais dessa plenitude. Dito isso, irmãos, precisamos também glorificar a Deus com o nosso corpo. Precisamos tratar o nosso corpo como convém a Cristo. A própria palavra vai dizer que somos templo do Espírito Santo. Não há motivo para a gente odiar o corpo, para a gente odiar a nossa existência corporal. Redenção alcança não só a alma, não só o espírito, alcança corpo e alma. Eclesiastes fala muito disso, por isso que eu gosto de Eclesiastes. Provérbios também fala, mas sobre isso Eclesiastes fala mais. Fala sobre você aproveitar a sua vida. Olha, no céu vai ser muito melhor, incomparavelmente melhor. Mas aqui Deus já está lhe ensinando a você usar o trabalho para a glória de Deus. E usar o trabalho para a glória de Deus implica você pegar o fruto do seu trabalho e usar com a sua família. Você se divertir de vez em quando. Você aproveitar a vida. Aproveitar a vida com a sua esposa, como a gente viu lá em Eclesiastes 9, no estudo da escola dominical. Eclesiastes está lá para mostrar que não, tem coisa muito ruim nesse mundo, e Eclesiastes não camufla isso. Mas também você tem que aproveitar a vida com as pessoas que Deus lhe deu ao seu redor, com a sua igreja, com a sua família. Não devemos nos culpar quando estamos alegres e felizes e desfrutando da boa dádiva de Deus. Eclesiastes também vai dizer, o único problema é você pegar essas boas dádivas e colocar no lugar de Deus. Aí já acabou a finalidade dessas boas dádivas, agora é idolatria.
É eu pegar o amor que eu tenho para com a minha filha, para com a minha esposa e colocar no lugar de Deus. O amor que a alegria, o regozijo que eu tenho de estar com eles e colocar no lugar de Deus. Esse é o problema. A gente não pode deixar isso virar uma idolatria. Mas em Cristo nós conseguimos viver uma vida plena no corpo. Você não vai se livrar do corpo. Eu sinto lhe informar. Teremos um corpo eterno, obviamente transformado, mas ainda assim corpo e espírito, juntos eternamente. A gente só fica sem corpo em um momento específico, entre a nossa morte e a vinda de Cristo. Aí a gente fica sem corpo. Porque se você morrer e Cristo não voltar, você vai para o céu, mas só vai o espírito, não vai o corpo. O corpo fica aqui na terra mesmo. Isso é o que a teologia chama de estado intermediário. É o único momento. Paulo agora está sem corpo. Abraão agora está sem corpo. Estão todos em espírito no céu, esperando a volta de Cristo. Quando ele voltar, ele vai pegar o corpo. A terra vai dar conta dos seus mortos. O mar vai dar conta dos seus mortos. O ar vai dar conta dos seus mortos. Tessalonicenses vai dizer isso para a gente. E aí eles vão se juntar ao Espírito que está nos céus. E aí na eternidade você vai ter corpo e alma. A aplicação é essa. Podemos ter uma vida plena já nesse mundo. Uma vida cheia dos ensinamentos de Cristo. Uma vida que vai minimizando o pecado e as suas mazelas. E vai agradando, glorificando cada vez mais a Cristo. Batizei aqui o chão. Versículo 10. Ainda no versículo 10. É o segundo argumento. Ele vai dizer assim: ele é o cabeça de todo principado e potestade. Segundo argumento, ele é o cabeça, ele é o chefe, né? Cabeça aqui, ele é o chefe de todo principado e toda potestade. Argumento aplicação desse argumento, versículos 11 ao versículo 15. Antes da gente entrar na aplicação, quem são os principados e as potestades? Anjos. Anjos bons e anjos maus. Eles se enquadram, os dois, na característica principados e potestades. Às vezes a gente acha que principados são os anjos e potestades os demônios. Não. Os anjos e demônios são principados e potestades. Porque principado e potestade são praticamente sinônimos. E é interessante o seguinte: a gente não tem como saber exatamente a heresia que estava sendo pregada aqui. Se eles estavam com medo dos demônios e eles estavam querendo matar os demônios, talvez, aniquilar os demônios, essa é uma heresia. Ou se eles estavam venerando os anjos bons, né? Os anjos bons e os anjos maus. A gente não sabe exatamente. Por quê? Porque a gente tem aqui a carta. A carta, ela é o combate da heresia, mas a gente não tem um documento escrito da heresia. Se a gente tivesse, talvez ficasse mais fácil, né? A gente tivesse exatamente detalhado o que é que eles faziam. Não, a gente deduz aqui e tem clareza de algumas heresias porque Paulo está combatendo. Mas Paulo não detalha a heresia e a preocupação dele não é detalhar a heresia. A preocupação dele é combater diretamente, porque os colossenses sabiam da heresia. Então, nos versículos aqui e para ali e para lá, a gente vai conseguindo identificar a heresia. Mas a gente não tem um detalhe. Olha, existe uma coisa a gente tem certeza. Tem versículos aqui na própria carta que mostram culto aos anjos. Ok, alguns cultuavam os anjos bons. Mas qual a relação dele diante dos demônios? Se Paulo está falando aqui de principados e potestades, e isso inclui anjos e demônios. Principados significa principais. São autoridades do mundo celestial. Potestade significa literalmente autoridade. Então eles são praticamente sinônimos, principados e potestades.
principais autoridades do mundo celestial, potestade, poderosos do mundo celestial. São praticamente sinônimos, muda muito pouco. E isso a gente pode englobar aqui anjos e demônios, chefes do mundo espiritual, que cá entre nós, a gente sabe muito pouco sobre o mundo espiritual. Muito pouco. A Bíblia fala muito pouco sobre esse plano espiritual. Nós, por exemplo, nós não temos um livro que fala da origem dos anjos. Quais são as patentes que existem no céu? Temos alguns relances ali, mas nós não temos detalhes. O anjo sente fome, ele come, tem comida no céu para eles. O que é que eles fazem a mais? Nós não sabemos. A única coisa que a gente sabe é o que está na palavra de Deus. A gente sabe o que significa a palavra anjo. Anjo significa mensageiro. E pelas coisas que ele fazia, os relatos bíblicos, eles executam tarefas para Deus. Tarefas específicas. Olha, vá lá, faça. É isso que eu quero que você faça. Temos muitas passagens disso. O anjo Gabriel vai até Maria e diz assim, olha, avise para ela. Ele diz exatamente como Deus manda: descerá sobre você o Espírito Santo, você terá um filho e você vai ter que dar o nome dele de Jesus. É uma tarefa que você vai executar. Você é o meu mensageiro, você é aquele que executa. O Senhor, no Antigo Testamento, ele é chamado do Senhor dos Exércitos, né? Essa expressão ela é muito curiosa, porque exército aqui a gente pensa de cara, é o Senhor dos Exércitos, ele tem nas mãos o exército de Israel, né? Ele é aquele que manda Nabucodonosor invadir. Nabucodonosor pensa que ele é dono do exército, mas Deus é o Senhor dos Exércitos. Não, o Senhor dos Exércitos, ele está falando de hostes celestiais. Apocalipse fala que João vê vários exércitos, não é só um grande exército, são vários exércitos. Nós sabemos que esse exército existe, mas nós sabemos muito pouco sobre ele. Apocalipse 12 vai dizer que o dragão, quando ele é expulso, a sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu. Imagine você, é muita estrela, 1/3, embora sendo minoria, é muita estrela no céu. Ele arrasta para a terra. Essas são as principais e potestades do mal. São os demônios. Embora sejam muitos, não são maiores que os exércitos de Cristo, né? Então, mais são aqueles que estão ao nosso lado do que aqueles que estão contra nós. Então, a heresia, Colossenses vai mostrar a gente que consiste em agradar anjos bons, porque a carta nos mostra uma informação sobre esse culto. Por exemplo, versículo 23 vai dizer assim, do capítulo 2, que a gente está, né? De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Ele fala de culto que as pessoas inventam, mas ele não está falando aqui exatamente de anjos, né? Versículo 18, olha, versículo 18, não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos. Pronto, olha, ele está dizendo literalmente, olha, existem alguns aqui na igreja que estão fazendo culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Olha, eu tive uma visão que eu tenho que adorar os anjos, que eu tenho que cultuar eles. Pessoas que até hoje, né, têm medo de seres espirituais. Não precisa de ser crente para ter medo de seres espirituais, para ter medo de demônios. Quantas pessoas vão a centro espírita para tomar, para receber passe, né? Para tomar banho de sal grosso? Porque tem carrancas em casa, como a gente falou na semana passada. Para quê? Para afastar os maus espíritos. Mas o texto está ressaltando outra coisa.
Olha, o texto está preocupado aqui em ressaltar o que de pior tem nos demônios, para mostrar a gente o que foi que Cristo nos livrou. Essa é a ênfase do texto. O que ele poderia fazer conosco, mas que por causa de Cristo não faz mais. A autoridade que ele tinha, mas que por causa da obra de Cristo ele não tem mais nenhuma. Esse é o objetivo do argumento, da aplicação do segundo argumento. Paulo está dizendo primeiro, a plenitude só existe em Cristo, não fora de Cristo. Segundo argumento, principados e potestades existem, mas não é para ter medo deles, nem para adorá-los, porque existem aquele que é o chefe deles, Cristo, o mesmo em que habita toda a plenitude. Esse é o argumento dele aqui. Tem uma cena muito curiosa no Antigo Testamento, irmãos. Eu só vou jogar a polêmica aqui, mas não dá para a gente esmiuçar. Olha que coisa interessante para a gente entender essa autoridade de Deus sobre anjos bons e maus. Abra comigo, por favor, em 1 Reis 22. Por favor. 1 Reis 22, a partir do versículo 19. Reis 22, 19. Olha que texto interessante. Micaías prosseguiu, versículo 19. Portanto, ouça a palavra do Senhor. Ele teve uma visão. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou, olha a pergunta do Senhor no céu: quem enganará Acabe, para que vá e seja morto em Ramote Gileade? E um dizia uma coisa, o outro dizia outra coisa. Então o Espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: vá, primeiro, você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas. E o Senhor declarou que o mal vai lhe acontecer. Os profetas receberam uma visão de um anjo para você ir para Ramote Gileade, que ia acontecer, ia dar tudo certo na sua vida. Mas esse lugar é o lugar da sua morte, porque o Senhor enviou um espírito mentiroso para enganar os profetas. E como é que você vai fazer? Eu vou lá e vou enganar os profetas. Então vá. Deus enviando. Esse espírito aqui não é um espírito do bem. Essa é uma evidência. Essa passagem não é tão famosa, por exemplo, quanto o capítulo 1 de Jó, né? Olha, tem um demônio no céu que Deus está enviando para enganar os profetas e matar Acabe. Polêmico, não vou nem adentrar na polêmica desse texto, mas é isso. Esse não é um espírito do bem, é um espírito enganador, é um espírito mentiroso. Capítulo 1 de Jó fala que os filhos de Deus estavam no céu. Ele tá se referindo ali aos anjos, porque filhos de Deus no Antigo Testamento não são os regenerados como no Novo. Toda vez que tem filhos de Deus no Novo, somos nós, os regenerados, judeus e gentios. No Antigo Testamento, ou é a descendência santa, feito Gênesis 6, ou é, de fato, os anjos. Olha, no céu, Jó capítulo 1, estavam os filhos de Deus, e entre eles quem estava? No céu, Satanás, o próprio, fazendo o que ele faz de melhor, acusando. E aí temos aquele diálogo de Deus com Satanás. Por que tudo isso? Porque Paulo está dizendo assim: parem de se preocupar com os subalternos de Deus. Parem de se preocupar com os funcionários de Deus, de querer adorá-los. Foque no Senhor deles. Foque no chefe. Não foque nos subalternos, nesse contexto aqui.
Se preocupem com cabeça. Se preocupem com quem está no trono. O que realmente eles poderiam fazer contra nós? O texto está falando, Cristo tirou deles o poder de nos acusar. O que o diabo ele fazia nos céus, após o pecado, os anjos da ala maligna, era nos acusar. Era uma questão jurídica. Cristo ele vai lá e ele vai despojar, versículo 15, não é? Os principados e a potestade, e ele tira o grande poder que eles tinham, e eles tinham esse poder antes de Cristo, a autoridade para exigir a nossa condenação. Eles poderiam apontar e dizer, merece ir para o inferno. Ninguém morreu por eles ainda. Eles tinham essa autoridade, por isso que diabo significa acusador. É a principal função do diabo. E aí do nada, ele começa a falar de circuncisão no versículo 11. As pessoas olham de cara e dizem assim, não, isso aqui é uma nova temática. Isso aqui é um novo argumento. Não tem como, por quê? Primeiro, versículo 15. Versículo 15, ele está dizendo assim, despojando principados e potestades. Poxa, se ele está falando da autoridade de Cristo, de principados e potestades no versículo 10, por que ele vai retomar esse ponto de principados e potestades se ele já está no novo assunto no versículo 11? Não tem sentido. Era para esse despojando estar antes do 11. Mas, nitidamente a gente vê que o versículo 15 é uma conclusão desse segundo e não terceiro argumento. A ideia é basicamente essa. E ele vai dizer no versículo 11, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Por que Paulo começa a falar de circuncisão? Porque, obviamente, os legalistas, os judaizantes, como a gente falou no domingo passado, eles estavam circuncidando as pessoas na igreja, dizendo, olha, esse é o primeiro passo, não é tudo não, é o primeiro passo para você começar a ser salvo. Você tem que ser circuncidado como os judeus. Isso não era só um problema em Colossos, isso é um problema na maioria das cartas do Novo Testamento, associando de fato a circuncisão do Antigo Testamento, ou seja, cortar o prepúcio do órgão sexual masculino. Eles estavam fazendo isso, estabelecido lá desde Gênesis. Com 8 dias de nascido, o menino ele tinha que passar por essa mini cirurgia. E a gente sabe que na nova aliança, isso é substituído, como ele está falando aqui, pela circuncisão de Cristo. Na igreja da Galácia, principalmente, e aqui em Colossos, esses legalistas estavam circuncidando. E entenda, Paulo não está dizendo que a circuncisão acabou. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que agora existe uma circuncisão melhor. Olha, existe uma circuncisão melhor, maior, mais profunda na nova aliança. E é claro, irmãos, ele está falando do batismo. O batismo, ele substitui a circuncisão na velha aliança. Ele está dizendo, nele também vocês foram circuncidados. Aí ele continua, não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Qual é a circuncisão feita por mãos humanas? A do Antigo Testamento. É a circuncisão que os homens faziam. Não a das mãos humanas. As mãos humanas não faz isso. O que é que simboliza o corte no prepúcio? Né? O prepúcio ali, né? A ideia é essa. Simbolizava o corte da impureza da carne. Aquela carne que era jogada fora simbolizava a impureza do pecado. Aí você pode dizer, não, então os legalistas estão certos. A carne é maldita. Olha o que é que a circuncisão simboliza, né? É o corte ali da parte maldita. Mas entenda, isso é só um símbolo. É um símbolo para expressar o desapego do pecado. A ideia é essa. É apenas um símbolo. É a mesma coisa de dizer, não, o pão não simboliza carne, transubstanciação. Então o pão é a carne. Não,
O pão simboliza a carne de Cristo. Mas é apenas um símbolo. Se fosse assim, nós teríamos que... A circuncisão era a gente se suicidar. Porque não é só aquela parte que é horrível, mas é todo o corpo. Todo o corpo é pecaminoso. Não é isso. É um símbolo, é cortar. Aquela parte ali significa o domínio do pecado. Você está se livrando do domínio do pecado. Essa era a circuncisão feita por mãos humanas. Isso é tão profundo que no próprio Antigo Testamento, Deuteronômio 10, vai dizer assim: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Ou seja, cortem fora o coração, aquela impureza do coração. Mas agora o versículo 11 fica mais interessante ainda, porque ele vai dizer assim, ele vai dizer assim, mas, eu vou ler tudo, né? Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne. O que é que ele quer dizer com remoção, né, do corpo da carne? Ele está dizendo, a circuncisão de Cristo, ela não removeu apenas uma parte impura da sua pele. Ela removeu o corpo da sua carne. Como assim? Removeu o corpo da minha carne? Parece não fazer sentido de cara aqui. Não. Ele está dizendo, a circuncisão de Cristo, ela é eficaz, porque ela tira toda a impureza do seu corpo. Ela tira o corpo da carne. Essa é a expressão que ele vai usar aqui. O batismo simboliza isso. O batismo simboliza a morte do velho homem, e agora você foi ressuscitado com um corpo. Um corpo de fato todo circuncidado. Tudo agora é feito através da circuncisão de Cristo. Como assim? É apenas Cristo que vai circuncidar? Não. Pare para pensar. O próprio Cristo foi circuncidado 2 vezes. Como assim? Ele foi circuncidado com 8 dias de nascido. Ele era judeu. Ele foi circuncidado. E ele foi circuncidado na cruz do Calvário. Por quê? Porque ele todo foi cortado. Essa é a circuncisão de Cristo. A cruz do Calvário é a circuncisão. Aponta para a circuncisão porque a sua carne foi toda cortada. Não foi só uma parte, foi toda cortada. Ele foi todo cortado, literalmente, para nos salvar. Essa circuncisão de Cristo na cruz passa a ser minha. Esse símbolo, ou melhor, sacramento, é representado pelo batismo. Por isso que é uma obrigação nós nos batizarmos. Versículo 12, olha como ele linka direto com o batismo. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que é a ressurreição dentre os mortos. Ele está linkando agora, ressurreição de Cristo é o batismo. É agora o batismo, nos tempos de hoje, e nos tempos de hoje e nos dias daquela igreja também. A nossa circuncisão agora é o batismo. Não tem lógica, irmãos, os nossos filhos não serem batizados. Se na circuncisão, com 8 dias de nascido, o judeu era circuncidado, por que eu estou negando ao meu filho esse sacramento? Por que negaram os nossos filhos? Não. A circuncisão de Cristo, do mesmo modo que a morte do velho homem, nova vida também, ressurreição igual a de Cristo. Isso vem simbolizado no batismo também. E o que é a água? O elemento da água é o lavar regenerador. Por isso tem que ter água. Não pode ser outro elemento. Na Bíblia nós não temos exemplos que corroboram ser outro elemento. Tem que ser água. Mas pode ser muita. Você pode mergulhar num rio, na praia. Pode mergulhar. Tendo água, não tem problema. Pode ser por aspersão, como a gente faz. Se eu digo que tem que ter muita ou pouca água, eu estou colocando poder na água. Não, para ser
batismo mesmo tem que ser muito, você tem que mergulhar. Então eu estou colocando o poder no elemento, no símbolo regenerador, e não do que de fato regenera, que é a circuncisão de Cristo. Não tem nada a ver muita ou pouca água, mas tem que ter água, e esse é o elemento desse sacramento. O que é que Paulo está fazendo? Ele tá usando isso para provar que nenhum ritual é mais importante que a circuncisão de Cristo. O que é que isso tem a ver com a autoridade que Cristo tem sobre principados e potestades? Vamos ver. Versículo 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Irmãos, quem não é circuncidado em Cristo está perdido. Todo salvo tem que ser, e assim é. O que é o inferno? O inferno é o pagamento da dívida. O inferno é o pagamento da dívida má, que nós salvos não vamos precisar pagar, porque já foi pago na cruz do Calvário. Mas o ímpio, ninguém morreu por ele, ninguém pagou essa dívida. Então, o inferno é para isso. Ele vai pagar essa dívida. Só que ele vai pagar eternamente. E eu desafio você a encontrar uma passagem na Bíblia que tenha o diabo e ele não está acusando. Ele não está com a função de acusar. O diabo com a função de acusador. Ele sempre está acusando. Ou ele está acusando a Deus, ou ele está acusando o ser humano. Quando ele está acusando a Deus, ele está totalmente errado. Quando ele está atribuindo algum pecado a Deus, alguma coisa errada a Deus, como ele fez com a mulher, né? Ele está totalmente errado. Mas quando ele acusa o ser humano, ele nunca está errado. Toda vez que ele acusa o ser humano, ele sempre está correto. Por quê? Porque em nós ainda temos a natureza pecaminosa. Nós somos manchados. Então o que é que vai acontecer? Cristo vai encarnar. Toda a divindade em carne cumpre a lei, morre em nosso lugar. Cristo nos compra com o seu sangue. Ele pegou o documento que lhe escravizava para o inferno por causa da sua obra e ele cancelou. Esse é o verbo aqui no versículo 14, cancelou. No finalzinho do versículo 13, ele vai dizer assim, perdoando todos os nossos pecados. Não foi alguns dos seus pecados que Jesus perdoou e morreu na cruz do Calvário. Ele perdoou todos os seus pecados. Essa palavra cancelou é melhor traduzida por destruir. Ele destruiu. Entenda, ele triturou o documento que era a prova cabal que você tinha que ir para o inferno. Não tem um documento lá, arquivado, escrito, Vitor Onofre não vai mais para o inferno, está cancelado porque Cristo morreu. Não, esse documento, ele não existe mais. É isso que o texto está dizendo. Ele não existe mais. Não está lá, mesmo está carimbado, cancelado, não existe. Ele triturou, ele desapareceu esse documento. Não tem nada que ninguém apresente contra você. Não tem prova contra você. Acabou, sumiu. Existia e Cristo comprou e rasgou e cancelou e destruiu. Esse é o verbo aqui. E Deus não fez isso com autoritarismo. Me dá o documento dele que eu sou Deus, eu criei ele, criei você também, demônio. Pode me dar, porque eu mando em tudo e ele não vai para o céu e pronto e eu que mando. Não. Ele fez de forma justa. Ele comprou o seu documento. Ele comprou. Foi um resgate. Ele não rasgou sem razão. Ele primeiro precisou comprar esse escrito. Ele compra e ele destrói. Agora que eu tenho posse desse documento que lhe condena, eu vou destruir. Você, eu, nós fomos comprados por Cristo.
E para nos poupar, Cristo não se poupou. Versículo 14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. 3 verbos aqui: ele cancelou, ele removeu e ele cravou. Cancelando, removendo e cravando. Pelo que eu me lembre, eu não sei se os irmãos lembram, eu não lembro de nenhum papel cravado na cruz, nenhum documento. Ele pegou ele cancelou. Antes disso, ele foi lá só para mostrar, cravou na cruz. Eu não lembro de nenhum documento. Quem estava cravado na cruz foi o Filho. Ele estava cravado na cruz. O pagamento desse escrito de dívida estava literalmente cravado na cruz, com a sua pele cortada, porque essa é a circuncisão de Cristo. Porque ele falou de tudo isso. Ele agora vai responder no versículo 15. Olha, tudo isso que Cristo fez implica em, versículo 15, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Tudo isso é para dizer, para ele ter autoridade, para o diabo calar a boca e não acusar mais os salvos de Cristo, ele precisava passar pela circuncisão de Cristo, pela circuncisão dele mesmo. Ele precisava cravar o seu próprio corpo na cruz. Por isso todo esse processo aqui, o símbolo externo que representa isso é o batismo, é a circuncisão de Cristo. Ele está linkando, isso é incontestável, não tem como você mudar isso aqui, só se você criar uma heresia. Toda heresia tem a sua lógica. Ele despojou. O que é despojar, irmãos? Eu vou pegar os despojos. Isso é o quê? Eu venço uma guerra e eu pego os despojos. Eu estou despojando o inimigo. O que é que eu estou fazendo com o inimigo? Eu estou tirando as armas dele. Eu estou obrigando ele a morar onde eu quero que ele more. Eu posso até despir ele, para humilhar ele. Eu tenho esse poder. Despojar é isso. Mas entenda, na cruz ele despiu, ele humilhou os demônios. Mas antes disso, ele foi humilhado. Para ele fazer isso, ele foi humilhado. Fizeram tudo isso com Jesus. Tiraram as roupas de Jesus, cuspiram em Jesus, cravaram pregos nas mãos e nos pés de Jesus. Ele foi cortado, ele foi, como a gente sabe agora, circuncidado, seu corpo todo. Se ele foi, nós também fomos. Mas nós não precisamos passar por isso fisicamente. No fim de toda essa humilhação, versículo 15, tudo isso, toda essa humilhação, virou contra os seus inimigos. Quem são os inimigos? Os demônios, os principados e potestades da ala do mal. Tudo o que aconteceu com o diabo, aconteceu com Cristo primeiro. Versículo 15, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Aconteceu com Cristo e agora acontece com o diabo. Mas o final não aconteceu com o diabo. O final só aconteceu com Cristo. E isso o fez triunfar. Triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Tem uma terminação muito importante no grego, chamado de voz média. Era de fácil entendimento para eles na época, mas muito difícil para nós. Quando o termo grego está na voz média, significa que ele tem dois significados, tem duplo sentido. Ele tem um sentido para aquele que Deus está falando, né, que Paulo está falando nesse caso aqui, mas isso se volta também para a pessoa que ele está falando. É para um e para outro, no caso aqui para o diabo e para Cristo. E esse verbo despojando está na voz média. Ou seja, aqui é ao mesmo tempo despojando os principados e a potestade e também despojando-se. Ele foi despojado para depois despojar. E a cruz é o ápice desse despojamento. Mas isso não termina em derrota.
Para Cristo, termina em vitória, termina em triunfo. Portanto, irmãos, Romanos 8, quem levantará acusação contra nós? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Aí ele vai dizer, morte? Não. Venceu a morte. Vida? Não. Aí ele diz, principados e potestades? Não. Não tem mais o poder. Paulo, ele está acabando com essas heresias dentro da igreja. Não existe plenitude fora de Cristo. Adoração ou medo de principados e potestades. Existe um cabeça, o cabeça deles. O mesmo Cristo, que habita toda a plenitude. Nada além de Cristo, irmãos. Ele é suficiente. São dois argumentos e duas aplicações desses argumentos. Por que Cristo é suficiente? Nele habita toda a plenitude. E ele é a maior autoridade, ele é Senhor de tudo. Esse Deus me escolheu e escolheu você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, pela meditação da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua obra na cruz do Calvário, pela circuncisão de Cristo, que hoje nos remete, é uma ligação direta com esse sacramento do batismo. Obrigado porque entendemos isso. Obrigado porque nós trazemos os nossos filhos para participar desse sacramento. Porque podemos fazer isso, porque é uma obrigação. E a Tua Palavra autoriza e nos explica e nos ilumina. Obrigado porque podemos aplicar Tuas maravilhosas verdades. Nos abençoa nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.